sapinhos. Eles tinham que subir uma grande ladeira e, do lado, havia uma grande multidão. Muita gente que vibrava com eles. Começou a competição. A multidão dizia: "Não vão conseguir! Não vão conseguir!" Os sapinhos iam desistindo um a um, menos um deles que continuava subindo. E a multidão a aclamar: "Não vão conseguir! Não vão conseguir!" E os sapinhos iam desistindo, menos um que subia tranquilo, sem esforço. No final da competição, todos os sapinhos desistiram, menos aquele. Todos queriam saber o que aconteceu. E quando foram perguntar ao sapinho como ele conseguiu chegar até o fim, descobriram que ele era surdo. Moral da história: quando queremos fazer alguma coisa que precisa de coragem, não devemos escutar as pessoas que falam que você não vai conseguir. Seja surdo aos apelos negativos. Boa tarde, meus queridos alunos do terceiro aninho do Colégio Objetivo de Nhandeara. Espero que vocês estejam bem. Aqui é a professora Carol. Nós já estamos assim praticamente terminando, encerrando as nossas atividades sobre fábulas, que foi tão divertido, não foi? Foi tão legal, foi tão incrível, foi tão maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês se divertiram com cada história, que vocês aprenderam com cada moral. E hoje eu quis trazer para vocês, no início dessa aula, a moral da história do sapinho, que traz um ensinamento muito importante. Vocês perceberam que os sapinhos, eles eram... Essa fábula é de Monteiro Lobato, né? Vocês perceberam que o sapinho que não desistiu, ele era surdo? E o que será que significa isso, que ele era surdo? Olha só, ele conseguiu, realizar aquilo que ele tinha a intenção de realizar, enquanto todos estavam falando, não vai conseguir, não vai conseguir. O que os outros faziam? Pulavam fora, desistiam. Por quê? Porque estavam tendo um estímulo negativo. Como ele não estava escutando, ele continuou ali. Ele não desistiu, ele não parou. Então, na hora que a gente vê a moral... Moral da história: Quando queremos fazer uma coisa que precisa de coragem, não devemos escutar as pessoas que falam que você não vai conseguir. Então, quando você quer fazer alguma coisa que você precisa de coragem, você não deve escutar pessoas negativas, pessoas que ficam falando, você não é capaz, você não vai conseguir. Isso desmotiva. Muitas vezes as pessoas desistem de seus sonhos por pessoas negativas ficarem repetindo que elas não são capazes, que elas não são boas, que elas não vão conseguir. Então, o aprendizado de hoje é que vocês devem ser surdos para pessoas negativas. Sejamos sempre positivos. Vamos sempre acreditar no nosso potencial. Sempre acreditar que nós temos capacidade para conseguir o que queremos. Porque o mais importante é ter força de vontade, é ser perseverante, como a tartaruga, que diante de tudo e de todos não desistiu e chegou no final, da competição. A mesma coisa traz ensinamento aqui da corrida dos sapinhos, É uma historinha, é uma fábula que nos ensina que quando há pessoas negativas, realmente atrapalha, tanto que todos desistiram. E por que esse que foi o vencedor não desistiu? Porque ele não escutava, ele era surdo. Então, olha só que ensinamento legal, não é verdade? Eu acho muito importante a gente ser positivo, a gente acreditar que a gente tem condições de conseguir o que a gente quer, basta lutar, basta ter força de vontade, E quando as pessoas não quiserem apoiar, mas que pelo menos não sejam negativas, eu quero participar do show de talentos, eu queria cantar, mas falaram que eu não canto bem. Mesmo assim, você vai cantar, porque você tem vontade, você vai se dedicar, você vai ensaiar, você vai dar o seu melhor, você vai ficar feliz.
Então não escute os outros quando eles forem negativos. Somente quando for pessoas que realmente estão te aconselhando para coisas boas, coisas positivas, que querem ver o seu sucesso. Combinado? Então vamos lá. Começando a nossa aula, lá na página 44, que nós estamos estudando a historinha do lobo e o cordeiro. E agora nós vamos para o desenvolvimento da história. Então, como eu já havia falado para vocês, no desenvolvimento da história acontece o quê? O conflito, não é verdade? Quando surge um problema. Então aqui nós observamos que começa a surgir um problema. Por quê? Porque o lobo começa a fazer muitas perguntas para o cordeirinho. E mesmo diante de todos os fatos, o cordeirinho não consegue sair ileso, porque ali o principal não era a verdade, mas a vontade de devorar o cordeirinho que prevalecia no lobo. Então, eu estou vendo os lobos de vocês, eu queria parabenizá-los. Cada lobão, hein? Cada lobo legal, gente. Vocês fizeram os lobos com garras afiadas, com dentes, com sangue na boca, com olho arregalado, um monte com olho vermelho. Vocês estão de parabéns, vocês são maravilhosos, não poderia esperar outra coisa de vocês. Crianças incríveis que vocês são. Estou amando, viu, ver os lobões de vocês. Estou adorando. Então aqui, nessa parte, a gente vê no desenvolvimento, que fala assim: o lobo arreganhou os dentes e disse ao cordeiro: como é que você tem a ousadia de vir sujar a água que eu estou bebendo? Como sujar? A água corre daí pra cá. Logo, eu não posso estar sujando sua água. Não me responda! Há 6 meses seu pai me fez a mesma coisa. Há 6 meses eu nem tinha nascido. Como é que eu posso ter culpa disso? Mas você estragou todo o meu pasto. Como é que eu posso ter estragado o seu pasto se nem dentes eu tenho? Bom, aí nós temos a versão do Monteiro Lobato. Que desaforo é esse de turvar a água que vem beber? Espere que vou castigar tamanha malcriação. Como posso turvar a água que o senhor vai beber se ela corre do senhor para mim? Era verdade aquilo, e o lobo atrapalhou-se com a resposta, mas não deu o rabo a torcer. Além disso, sei que você andou falando mal de mim no ano passado. Como poderia falar mal do senhor o ano passado se eu nasci este ano? Novamente confundido pela voz da inocência, o lobo insistiu. Se não foi você, vai ser o irmão mais velho, que dá no mesmo. Como poderia ser o meu irmão se eu sou um filho único? Então, nós vimos que a todo momento o cordeirinho tentava convencer o lobo, mas não adiantava. Querendo impor sua força, o lobo apresenta uma série de argumentos fracos, na verdade, né? Para justificar seu desejo de nhoque, devorar o cordeiro. Vamos comparar o diálogo entre as personagens e completar o quadro. Vamos ver como vocês completaram? Página 45. Então vamos ver o que vocês colocaram na versão da Ruth Rocha. Então, vocês deveriam ter colocado o seguinte: o cordeiro havia sujado os argumentos do lobo, né? As acusações. O cordeiro havia sujado a água do riacho. O pai do cordeirinho já havia feito a mesma coisa em outra ocasião. E o cordeirinho estragou todo o pasto. Essas são as acusações na versão de Ruth Rocha. Repetindo. O cordeiro havia sujado a água do riacho. O pai do cordeirinho já havia feito a mesma coisa em outra ocasião. O cordeirinho estragou todo o pasto. Agora, as acusações feitas pelo lobo feioso. Na versão de Monteiro Lobato.
O cordeiro havia turvado a água do riacho. O cordeiro havia falado mal do lobo no ano anterior. O irmão mais velho do cordeirinho também deve ter falado mal do lobo. Então, nós temos aí acusações na versão de Ruth Rocha e acusações na versão de Monteiro Lobato. Eu espero que vocês tenham identificado essas acusações corretamente. Caso não tenham acertado, façam as correções. Vamos lá para C? Em qual das duas versões o autor descreve como o cordeirinho se sentia durante a conversa com o lobo? Era para vocês pintarem o cordeirinho, né? Que mostra como ele se sentia, como ele estava, né? Durante a conversa com o lobo. Então, o cordeirinho que vocês deveriam ter pintado é esse aqui, do Monteiro Lobato, correto? Então, pintando aí o cordeirinho do Monteiro Lobato. Se alguém errou, vamos apagar o da Ruth Rocha, que o da Ruth Rocha a gente não sabe como ele se sentia, porque não há essa caracterização. Nós vamos apenas pintar a do Monteiro Lobato, certo? Aí vocês tinham que localizar no texto o trecho que confirma a sua resposta. Então, vamos lá no trecho do Monteiro Lobato, pra gente localizar. Olha só, essa aqui é do Monteiro Lobato. O cordeirinho, trêmulo de medo, respondeu com inocência. Então aqui a gente sabe que ele estava tremendo. Trêmulo de medo, ele estava... Como poderia ser meu irmão? Ele estava assim, tremendo. Certo, pessoal? Então, com essa correção, nós finalizamos o lobo e o cordeiro. Aí... Não, nós vamos pro... Falta o desfecho pra gente finalizar, perdão. Localize... Não, vamos lá, o desfecho da história. Tô doida. Vamos lá, então. Aqui, gente, um desenho da Ruth Rocha e um desenho do Monteiro Lobato, grandes escritores. O que será que é desfecho? Desfecho da história. Desfecho é quando já saiu do desenvolvimento, já resolveu a situação, né, ali do conflito e vai sendo encaminhada para o seu final. A história vai sendo encaminhada para o seu final. Então, o desfecho é o mesmo que o final da história. Se vocês quiserem colocar aqui final da história para não esquecerem. Então, olha só. O desfecho da Ruth Rocha. O lobo, não tendo mais como culpar o cordeiro, não disse mais nada. Pulou sobre ele e o comeu. Agora o desfecho do Monteiro Lobato. O lobo, furioso, vendo que com razões claras não vencia o pobrezinho, veio com razão de lobo faminto. Pois se não foi seu irmão, foi seu pai ou seu avô. E nhoque, sangrou no pescoço. Contra a força não há argumentos. Forte, né, gente? Esse final, a gente fica imaginando, dá dó, né, de imaginar essa cena. Porque, tadinho, o cordeirinho tão inocente, tão meigo, fez de tudo ali, respondeu todas as perguntas e o lobo nem se importou em poupar a vida dele. Mesmo assim, foi lá e... nhoque. Bom, então, agora nós vamos para a interpretação. Observe... Não, primeiro essa. Que triste fim para o cordeirinho. Os dois autores apresentam esse desfecho, só que de maneiras diferentes. Qual deles você mais apreciou? Então, é uma resposta pessoal. Não tem como a professora falar, olha, a resposta é essa. Apenas você tem que justificar. Se você gostou mais da versão da Ruth Rocha, é porque é mais suave, né? É menos violenta, porque eu não gosto de muita coisa muito violenta. Agora, se você gostou mais da do Monteiro Lobato, você pode falar que é porque você gosta de histórias mais aterrorizantes, que você achou mais impactante, que chamou mais sua atenção.
Enfim, quem falou uma vai explicar por quê, quem falou a outra vai explicar por quê, certo? Observe que só a versão do Lobato traz a moral explícita. O que é explícita? É quando está escrito, certo? Contra a força não há argumentos. Da Ruth Rocha não aparece a moral. A gente entende o ensinamento, mas a moral está implícita. Implícito é quando não está escrito. E explícito é quando está escrito. Então, só do Monteiro Lobato apareceu. Contra a força não há argumentos. Além de aconselhar e trazer ensinamentos, a moral das fábulas também pode criticar atitudes e comportamentos humanos. Para vocês, qual a intenção da moral na fábula O Lobo e o Cordeiro? Por quê? Então, a moral da fábula O Lobo e o Cordeiro é que quem não consegue vencer com a razão vai fazer o quê? Vai querer vencer com a força, né? Vai querer usar a força. Vocês viram que o cordeirinho, a todo momento, ele justificava, ele respondia. Mas adiantou? Não, não adiantou. Então, quando a pessoa ela quer usar a força, não adianta o outro argumentar. Então, aí, pessoal, nós terminamos a correção. E essas atividades que vão aparecer, nós pulamos, porque lembra que eu expliquei que fica difícil fazermos neste momento? Aí nós vamos para o pastor e as ovelhas, ou o menino que mentia, ou o garoto do olho lobo, ou o menino e o lobo. Então, aí eu pedi para que vocês, fizessem as atividades do Olha o Lobo. Eu li para vocês a historinha, O garoto do olho lobo. E aí vem aqui. Você já sabe que essa fábula tem muitos títulos. E se você pudesse sugerir outro, qual seria, Então fica aqui imaginando que título será que vocês escolheram, que vocês criaram, inventaram com a criatividade de vocês, e não vejo a hora de olhar esses títulos, certo? Tanta curiosidade, tanta vontade para saber o que vocês criaram. Mas enfim, não é possível neste momento, por enquanto pelo menos, e eu vou ficando aqui com a minha curiosidade. Depois vocês me contam, combinado? Um pouquinho de criatividade aqui, outra pitadinha de bom humor ali e uma boa dose de moral. Escrever uma fábula requer alguns detalhes que devem ser bem observados. Estamos quase no fim dessa unidade, mas não fiquem tristes não, vai ter coisas bem legais também a seguir. E logo, logo, você escreverá sua própria fábula. Hoje eu já vou explicar para vocês como vocês farão um livrinho de fábulas. Vocês vão fazer o seu próprio livrinho de fábulas. Então vamos ver como se escreve uma fábula para de vocês ficar maravilhosa? Olha só, uma fábula tem que ter um título. E o título geralmente é os animais são os animais escolhidos por você. Ela tem uma situação inicial, que é quando tudo começa. Depois tem o desenvolvimento e o desfecho e a moral. Não pode esquecer da moral. Bom, no texto que observamos, há uma fala indicada pelo travessão. De quem é essa fala? De quem é essa fala, gente? Olha o lobo, socorro, olha o lobo. Quem fala isso é o pastorzinho. Então aqui a fala é do pastorzinho. Quem fala no restante do texto? O lobo, o narrador ou o pastorzinho? No restante do texto, quem está falando? Um pastorzinho cuidava de seu rebanho. Quem está falando é o narrador. Então aí vocês devem colocar o X aqui. Quem fala é o narrador. Qual o momento de maior suspense, Qual o momento de maior suspense da narrativa? Então, assim, o momento de maior suspense é quando aparece o lobo de verdade
E os vizinhos não acreditam. Eles acham que o garoto está mentindo, porque ele sempre mentia, então eles não acreditam. Então aqui você pode completar, voltando. Podemos então dizer que o narrador é aquele que nos conta a história. Agora sim, vamos para 4. O momento de maior suspense é quando aparece o lobo de verdade e os vizinhos não acodem o garoto porque acham que ele está mentindo, ok? Depois você tinha que pintar no texto o momento em que acontece isso. Então, o momento em que acontece isso é no desenvolvimento. Um dia apareceu um lobo em carne e osso. O menino gritou desesperado, mas os vizinhos achavam que era só brincadeira e nem prestaram atenção. Então, esse trecho que vocês devem pintar, que é o desenvolvimento, certo? Aí nós vamos para a questão 5. Releia a moral dessa fábula. Os mentirosos podem falar a verdade que ninguém acredita. Baseando-se nos fatos narrados, crie outra moral para essa história. Então vocês poderiam colocar assim: os mentirosos colhem o que merecem, mentira tem pernas curtas, a mentira é uma hora descoberta, quem mente um dia acaba sendo descoberto, né? Assim, várias possibilidades. Essas são algumas, não que tenha que ser essas, tudo bem? Então, pessoal, nós terminamos todas as atividades sobre fábulas. Com a glória de Deus foi tudo maravilhoso. Vocês gostaram, eu vi que vocês se dedicaram muito. Agora, gente, chegou o grande momento. Que momento incrível este! Você vai escrever sua própria fábula. Você vai fazer seu próprio livrinho. E na aula de hoje é somente isso que você irá fazer. Vai se dedicar ao seu livrinho. A prof não vai começar um conteúdo novo. Vou deixar para começar na segunda-feira. Deixar hoje para vocês pensarem, né? Deixar fluir a sua imaginação, a sua criatividade, porque chegou o grande momento. Você será autor de uma fábula. Use todo o conhecimento que você obteve no decorrer da unidade, misture isso com a sua criatividade e mãos à obra.